Você tem medo? Medo é algo universal. Todos nós temos medo. E vários tipos de medo. Medo de morrer, medo de ficar doente, medo de perder amigos, perder entes queridos, perder a riqueza, medo da fome, medo de passar fome, né? Medo dos deuses, medo da vida, medo do amor. Infinitos são os medos. É da constituição do ser humano. A gente já nasce tendo medo, né? E muitos filósofos se debruçaram sobre essa questão. Um dos primeiros foi Epicuro, na Grécia, e que ele falava: não há que temer. Não há que temer os deuses, porque os deuses estão lá em cima, eles não estão ligando para nós. Nós não temos a ver, nós não nos comunicamos com eles, né? Então não há o que temer. Medo da morte? Por que medo da morte? Quando ela está, nós não estamos. E quando nós estamos, isto é, quando nós estamos vivendo, a morte não está. Então não há por que ter medo da morte. E outros filósofos já mais para cá, como da escola de Frankfurt, Walter Benjamin e Adorno, se preocuparam com a questão do medo em relação aos totalitarismos, né? E hoje os contemporâneos, principalmente depois do 11 de setembro, né, do terrorismo, a preocupação maior, então, é o medo do terror. Mas eu venho falar aqui hoje de outro medo, também abordado pela filosofia. É o medo de pensar. É um medo que paralisa, que leva a mal entendidos, né? E paralisa o ser humano. Eu vou ler para vocês um pequeno trecho que eu escrevi sobre essa questão do medo, né? Esse medo desmedido, muitas vezes, e que nos joga no caos, né? Vamos voltar lá para Kant, um filósofo alemão, né, do final do século XVIII, e que ele deu um conselho. Ele é um representante do iluminismo, um dos maiores representantes dessa corrente filosófica do iluminismo, né, que acreditava na razão. O conselho de Kant. O que aconteceu com o conselho de Kant? Sapere aude, ouse pensar. Mais do que conselho, o lema se configura como um imperativo mesmo, né? Tenha a ousadia, a coragem de se utilizar do seu próprio pensamento. Isto é, não tenha medo de pensar. O remédio kantiano para a ignorância, para o obscurantismo, para abandonar os preconceitos e superar os diferentes medos do ser humano, parecia muito simples: fazer uso da razão. Pensar seria a única forma de superar a minoridade intelectual, segundo Kant, e alcançar a maioridade intelectual do homem. Libertá-lo de tudo que promove a sua infantilização. Para Kant, o próprio homem é culpado dessa infantilidade, por temor de usar o seu entendimento para decidir as coisas. O seu conselho para superar o medo seria abraçar a autonomia, isto é, encontrarmos nossas próprias regras e conseguir a independência mental.
é uma forma de aposta. Essa crença iluminista na possibilidade libertadora da razão. Razão que é a manifestação suprema da liberdade. Que tal acionar esse lema novamente? Talvez a gente perca um pouco do nosso medo. Então vamos lá. Sapere aude.